Glória a Deus. Você que pode acompanhar, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante, onde toma por título a parábola do juiz iníquo. Que o Senhor venha falar contigo, que Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, dentro desta parábola, possa te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender esta noite. Lucas 18, 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, por ventura achará fé na terra? Glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele com seus discípulos trouxe uma parábola. Uma parábola onde ele começa contestando aos seus discípulos, dizendo que nunca deve desvanecer. Sempre devemos estar em oração. E aí então ele toma, dizendo que em uma cidade um juiz que não temia Deus, não temia os homens, mas naquela mesma cidade havia uma viúva que dia e noite molestava ele, pedindo justiça sobre os seus adversários. E ele, por não temer a Deus e nem o homem, ele se perturbou de tanto aquela viúva está lhe molestando, está sempre pedindo para ele. Aí ele, na sua arrogância, disse: por mais que eu não tenha homem nem a Deus, mas essa viúva está me perturbando. Aí ele, na sua arrogância, disse: por mais que eu não tenha homem nem a Deus, mas essa viúva está me perturbando. Vou logo fazer o que ela está pedindo, para que ela me deixe em paz. Eu não aguento mais essa mulher estar aqui toda hora pedindo que faça justiça, que faça justiça. Então eu quero que você entenda que um homem iníquo, um homem que não temia a Deus, de tanto alguém molestá-lo, ele não aguentou e ele atendeu o pedido daquele alguém, que era aquela viúva. Aí o Senhor interroga os seus discípulos. Por algum tempo não quis, mas depois disse
consigo ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importunar muito. Então aí ele fez a justiça não porque ele temeu, mas porque ele foi perturbado pela viúva. Mas aí o Senhor interroga os seus discípulos. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Então o Senhor, ele chama a atenção dos seus discípulos para ouvir o que disse o injusto juiz. E o que disse o injusto juiz? Ele disse: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importunar mais. Aí na sequência, o Senhor disse: ouve o que diz o injusto juiz. E aí na sequência, Cristo continua dizendo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus, ele está chamando a atenção do povo nesta parábola dos seus discípulos, para que venhamos entender que a oração, quando nós fervorosamente ficamos continuamente em oração, entendamos que se um juiz iníquo atendeu alguém que tanto molestava, não atenderá ao Senhor teu Deus, os seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Se um juiz iníquo fez justiça a quem tanto lhe molestou, quanto mais o teu Deus, o teu Senhor, quando você clama a Ele em espírito e verdade, quando você ora, porque Jesus, ele começa dizendo que não devemos cessar de orar, temos que estar em constante oração. Aprendemos que a oração é a chave para que o Senhor nosso Deus, ele venha a nos atender, a nos responder através das nossas orações. Por isso, eu quero que você entenda que você muitas das vezes fala: mas como que eu vou estar sempre orando? Sempre de joelho? Sempre orando? Como? Você não precisa estar sempre de joelho. Quando você está na presença de Cristo Jesus, buscando a essência de Cristo Jesus, você pode continuamente, em seus pensamentos, estar sempre no trono do Salvador, tendo um dialeto com o Salvador, em pensamentos no teu trabalho, dentro do ônibus, andando na rua, dentro do teu lar, você em pensamento sempre em oração, contínua, constante, porque o homem que é de oração contínua, constante, o mal não chega à sua tenda. Por quê? Qual que é a tenda do ser humano? A tenda da sua mente, o seu entendimento, o seu psicológico, a sua capacidade mental. Quando você está sempre glorificando a Deus em pensamento, orando em pensamento, seja onde quer que esteja, você está protegido com o escudo de Cristo, o escudo da fé, porque se você está em constante oração, é porque você tem fé, e a fé que você tem não deixa com que o mal comece a sussurrar nos seus ouvidos, não deixe com que o mal comece a te trazer pensamentos maldosos, pensamentos pecaminosos, e por mais que ele tente, você comece a clamar, porque quem vive em constante oração tem o poder do discernimento. Se você assim quiser clamar, porque todos aqueles que vivem em constante oração aos pés de Jesus Cristo, Deus, ele capacita com o poder do discernimento. Então
orado. E a palavra do Senhor nesta noite vai continuando dizendo, e disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia, de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a pergunta que Jesus Cristo faz naquele tempo, naquele momento. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa pergunta está sendo feita, está sendo dita esta noite pelo ensino que Cristo, o Filho do Homem, achará fé na terra. Essa pergunta está sendo feita, está sendo dita esta noite pelo ensino que Cristo está nos passando. E Ele está perguntando, quando Ele vier, achará fé na terra? Para que você possa estar firmado no Evangelho e com fé em Cristo, esperando o Filho do Homem, você tem que estar em constante oração, porque a oração do crente estremece, sim, ela estremece todas as barreiras, não porque o homem que está orando é perfeito, mas porque aquele a quem ele está sempre conversando, porque a oração é uma conversa, um diálogo, um dialeto direto com aquele que você sabe que pode trazer a salvação para a tua alma. Quando você tem esta intimidade contínua, porque quando você está em constante oração, é porque você está em constante conversa com o Senhor, conversando com o nosso poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Quando você está em constante oração, você tem uma intimidade com o Filho do Homem. Então, quando Ele vier, achará fé na terra, e para Ele achar a fé, você tem que estar em constante oração, para que a fé não desfaleça dentro de ti. A oração fortalece a tua fé. Então, essa pergunta é feita para que você entenda: será que quando vier Cristo, Ele vai achar ainda fé em ti? Será que a fé estará em ti, estará em mim? Para que isso aconteça, a oração é que nos dará a fé que Cristo nos interroga esta noite: se achará fé ainda sobre a face da terra. Você entenda e compreenda, e aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando esta noite possa entrar no teu intelecto, e que você venha pedir para que Ele possa esmiuçar um pouco mais e te dar um pouco mais de entender, porque aquilo que Ele não me deu para que eu passe para vocês esta noite, Ele pode dar no teu particular, para que você possa assim ter um entendimento um pouco mais amplo. E é por aqui, é nesse momento que eu encerro esta palavra, porque até aqui o Senhor me deu, e daqui para frente eu não posso mais continuar dizendo nada que será de mim, mas eu glorifico a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, glória a Deus, orar ao Senhor.